Marina, uma mulher bonita e elegante, participa de uma sessão de fotos que aparentemente seria para celebrar a renovação de seus votos de casamento com Henrique. Porém, ela revela algo chocante. As fotos, na verdade, são para o seu próprio funeral. Marina foi diagnosticada com câncer em estágio 4 e sabe que não tem muito tempo de vida. Mesmo assim, ela decide esconder a doença do marido para poupá-lo da dor. Pouco depois, Henrique aparece irritado, pedindo que ela vá ao hospital doar sangue para Rebeca, que ele chama de irmã dela. No entanto, Marina responde friamente que Rebeca não é sua irmã. A reação de Henrique revela que o relacionamento entre eles está cheio de ressentimentos e segredos, mostrando que o casamento, aparentemente perfeito, esconde uma história muito mais complicada. Henrique exige que Marina vá ao hospital doar sangue para Rebeca, acreditando que ela está apenas inventando desculpas para não ajudar. Desgastada e ferida, Marina revela que quem está realmente morrendo é ela. Mas Henrique não acredita e continua tratando sua condição com indiferença. Durante a discussão, Marina conta que o casamento deles nunca foi por amor. Anos antes, Henrique a pressionou a ajudá-lo a salvar Rebeca, que precisava de um transplante de rim. Marina aceitou doar o rim com uma condição: que ele se casasse com ela. Assim começou um casamento baseado em um acordo, no qual Marina continuou sendo usada para salvar a vida de Rebeca através de doações constantes de sangue. Mesmo após 3 anos, Henrique continua colocando a vida de Rebeca acima da de Marina, e afirma friamente que aquilo só acabará quando Marina morrer. Sozinha e cada vez mais fraca, Marina percebe que seu fim está próximo. Porém, um grande segredo é revelado. Em outro lugar, Rebeca aparece saudável e sorrindo, confessando que fingiu estar doente durante todo esse tempo, mostrando que toda a tragédia foi construída sobre uma enorme mentira. A verdade começa a aparecer aos poucos. Rebeca continua fingindo ser frágil e doente na frente de Henrique, que acredita totalmente nela e pensa que Marina apenas está cumprindo o acordo de ajudá-la. Porém, quando está sozinha, Rebeca mostra seu verdadeiro caráter, revelando desprezo por Marina e deixando claro que quer tirá-la da vida de Henrique. No hospital, as duas discutem, e Rebeca provoca Marina insultando sua mãe. Quando Henrique aparece, Rebeca finge ser a vítima, e ele imediatamente acredita nela, acusando Marina de ser cruel. Sentindo-se ignorada e desprezada, Marina percebe que Henrique nunca confia nela. Enquanto isso, o único que demonstra verdadeira preocupação é o Dr. Rafael. Ele descobre que Marina está muito debilitada e revela que ela tem câncer em estágio avançado, com menos de 10% de chance de sobrevivência. Mesmo assim, Marina decide não contar a verdade para Henrique e prefere passar o tempo que lhe resta desejando apenas uma coisa: ser amada por ele ao menos uma vez. Rebeca continua manipulando Henrique e começa a insinuar que Marina tem um caso com um médico. Quando Henrique descobre uma transferência de dinheiro feita por Marina, acredita que ela está traindo e roubando dinheiro para um amante. Durante uma tempestade, Henrique encontra Marina quase inconsciente e, por um momento, se preocupa com ela. Porém, quando o médico Rafael aparece para ajudá-la, Henrique perde o controle e o acusa de ser amante dela, sem imaginar que Rafael, na verdade, está apenas tentando salvá-la e guardando o segredo de sua doença. Marina tenta se afastar de Henrique e contrata um advogado para iniciar o divórcio. Quando Henrique descobre, fica furioso, invade a casa, expulsa o advogado e a acusa de traição. Dominado pelo ciúme, ele diz que Marina continuará sendo sua esposa e até ameaça qualquer homem que se aproxime dela. Desesperada, Marina revela que está morrendo, mas Henrique não acredita e acha que ela está mentindo. Para controlá-la,
ele congela suas contas bancárias e a expulsa de casa, deixando-a trancada do lado de fora no frio por 2 dias. Quando Marina tenta pedir ajuda, Rebeca aparece, mas em vez de ajudá-la, a humilha e a insulta, dizendo que ela merece tudo o que está acontecendo. Fraca, doente e completamente sozinha, Marina começa a sentir que pode estar chegando ao fim. Enquanto isso, dentro da casa, Henrique continua ao lado de Rebeca, mas algo dentro dele começa a se inquietar, como se finalmente estivesse percebendo que existe algo muito errado em toda aquela situação. Rebeca tenta se aproximar de Henrique de forma romântica, dizendo que quer ficar com ele, mas ele recusa e afirma que apenas sente gratidão por ela, o que a deixa furiosa. Enquanto isso, Marina continua sofrendo depois de ter sido deixada do lado de fora da casa, no frio. Quando Henrique finalmente a encontra, percebe que ela está gravemente doente, com febre alta e quase inconsciente. Desesperado, ele a leva ao hospital, onde descobre a verdade chocante. Marina tem câncer renal avançado e pode ter apenas alguns meses de vida. Henrique fica devastado ao perceber que ela tentou contar a verdade várias vezes, mas ele nunca acreditou. O médico Rafael confirma que Marina já sabia da doença há muito tempo. Henrique também descobre que o dinheiro que pensava que Marina estava enviando para um amante, na verdade, era para ajudar sua própria família. Consumido pela culpa, ele permanece dias no hospital, ao lado dela. Enquanto isso, Rebeca continua manipulando a situação e admite sozinha que já enganou Henrique antes e fará isso novamente para tirar Marina do caminho. Rafael tenta proteger Marina e confronta Henrique, dizendo que o que ele fez com ela não é amor. Mesmo doente, Marina pede para Rafael ir embora para evitar mais conflitos. Quando finalmente ficam sozinhos no hospital, Henrique encara Marina, confuso e cheio de emoções, tentando compreender a verdade sobre sua doença e tudo o que aconteceu entre eles. A relação entre Marina e Henrique chega ao limite. Henrique não acredita na história de que Marina está com câncer e diz que não confia mais nela, lembrando que o casamento deles começou por pressão, quando ela exigiu o casamento em troca de doar um rim para salvar Rebeca. Cansada de tudo, Marina admite que forçou aquele casamento e diz que quer o divórcio, mas Henrique se recusa e passa a controlá-la ainda. Mas ele revela que sabe que Marina envia dinheiro para ajudar a mãe e ameaça: se ela insistir no divórcio, ele deixará de ajudar, colocando a vida da mãe dela em perigo. Abalada, Marina acaba desmaiando. Nesse período, ela descobre algo inesperado: está grávida. Decidida a proteger o bebê, resolve esconder a gravidez de Henrique e planeja ir embora no futuro. Quando volta para casa, encontra Rebeca morando ali, o que torna a convivência ainda mais insuportável. Rebeca continua provocando Marina e, em um confronto, Marina descobre que foi a própria Rebeca quem falsificou o diagnóstico de câncer para prejudicá-la. Mesmo assim, quando Henrique aparece, Rebeca finge ser vítima e ele novamente acredita nela. A situação se torna cada vez mais cruel. Henrique continua ameaçando Marina e ignorando sua saúde, enquanto Rebeca arma novas humilhações, como obrigá-la a comer algo que ela não podia por causa do tratamento e da gravidez. Exausta, Marina explode e diz que mal pode esperar para se livrar dele. Antes de sair, ela grita que um dia Henrique vai se arrepender quando descobrir que ela estava grávida, enquanto novos acontecimentos trágicos ainda estão prestes a acontecer. Marina recebe uma ligação desesperada de sua mãe, que pede perdão pelos erros do passado e implora para que ela deixe Henrique. Pouco depois, a ligação é interrompida, e Marina descobre que sua mãe tirou a própria vida. A notícia a destrói completamente. Consumida pela dor e pela revolta, Marina culpa Henrique por tudo o que aconteceu,
acreditando que as ameaças e o controle dele sobre sua vida levaram sua mãe a esse destino. Tomada pelo sofrimento, Marina encara Henrique e diz que ele foi responsável por destruir sua vida. Após a morte da mãe de Marina, Henrique continua culpando ela pela tragédia, mas logo a verdade começa a aparecer. Um investigador descobre que Rebeca esteve no apartamento da mãe de Marina antes do suicídio e a humilhou cruelmente, o que contribuiu para que ela perdesse a vontade de viver. Assim, fica claro que Rebeca manipulou toda a situação. No velório, Marina decide definitivamente pedir o divórcio. Ela não quer nada de Henrique, apenas quer ir embora e proteger o bebê que está esperando. Aos poucos, Henrique começa a perceber que foi manipulado por Rebeca e que talvez Marina sempre tenha dito a verdade. Marina foge com a ajuda do médico Rafael para proteger a si mesma e ao filho. Porém, sua saúde piora e ela acaba sendo levada ao hospital em estado crítico. Durante a emergência, os médicos enfrentam uma decisão difícil: salvar Marina ou o bebê. Henrique descobre nesse momento que ela estava grávida e, pela primeira vez, escolhe salvar Marina. Mesmo assim, durante a cirurgia, Marina decide silenciosamente salvar o bebê. A filha deles nasce, mas Marina não sobrevive. Depois disso, Henrique descobre toda a verdade sobre as mentiras de Rebeca e percebe que Marina sempre se sacrificou por ele. Consumido pela culpa, ele muda completamente de vida. Durante 5 anos, visita o túmulo de Marina todos os dias, pedindo perdão. Ele vende a empresa e dedica sua vida à filha deles, Renée, criando-a com amor e tentando ser o pai que Marina teria orgulho. Mesmo assim, carrega para sempre o arrependimento de só ter entendido o amor dela quando já era tarde demais.